Olá, eu sou a professora Sandra Cereali e hoje nós vamos ter mais uma aula de genética. O tema de hoje é herança quantitativa e multifatorial. Bom, quando nós falamos nesse tipo de herança, né, ela é diferente do que de tudo que a gente viu até agora, que era uma herança qualitativa, tá, baseada na qualidade dos genes, e via de regra existiam 2, 3 fenótipos possíveis, no máximo 4 fenótipos possíveis. Aqui a gente vai ver que isso é bastante diferente. Um primeiro conceito importante para nós aqui é o conceito de herdabilidade. Tá? E o que é, então, herdabilidade? É a proporção herdável da variabilidade total, e essa proporção ela é transmitida pelos gametas, ou seja, é a proporção que está nos nossos genes, certo? Então, se nós olharmos qualquer espécie próxima de nós mesmos, nossos pets, as espécies vegetais próximas de nós vamos perceber que existe uma variabilidade de fenótipos, tá? E essa variabilidade, ela pode ser devida ao ambiente, lembra, né? O fenótipo, ele é a interação, a manifestação da interação entre o ambiente e os genes, certo? E isso aqui, na herança qualitativa e multifatorial, ela fala de uma forma muito alta, o ambiente tem um impacto muito grande, tá? Então, nós temos o conceito de herdabilidade, sendo a parte dessa variabilidade total que nós vemos nos indivíduos, que é transmitida pelos gametas, ou seja, que estão nos nossos genes. Tá? As características herdáveis, então, elas podem ser qualitativas ou descontínuas. Nós separamos 2, 3 fenótipos, 4 fenótipos, como nós já vimos, né? Então, foi tudo que a gente estudou até agora. E podem ser também quantitativas ou contínuas, e existem também as semicontínuas ou quase contínuas. Nós vamos focar nessas duas últimas hoje. Esse aqui é um gráfico mostrando algumas, né, só algumas doenças, por exemplo, algumas características, algumas enfermidades que estão relacionadas a genes e ao ambiente. Então, quando nós olhamos aqui para o nosso genótipo, tá, que está num extremo, são os nossos efeitos dos nossos genes, a parte que é herdável, tá? E a outra parte, a outra ponta é o ambiente, certo? Então, existem coisas que são totalmente genéticas e elas vão acontecer independentemente do ambiente em que o indivíduo esteja. Um exemplo disso é a doença de Huntington. Nós vimos também exemplos sobre ela, Coreia de Huntington, que causa movimentos involuntários, leva a pessoa à demência e acaba levando a óbito, né? Um gene letal. Nós até vimos sobre ele. Então, ele é um componente praticamente só genético, não dependendo do ambiente em que o indivíduo esteja naquele momento. Passe sua vida ou esteja no momento em que a doença se manifesta. Como nós podemos ver, a fenilcetonúria, ela já não está tão próxima do efeito genético, ela já se desloca um pouco para o ambiente. Vocês devem lembrar que a fenilcetonúria é aquela doença que é o motivo pelo qual o teste do pezinho foi criado, né? Então, o bebê que tem essa doença, ela é genética, ele não possui, não produz uma enzima, e isso pode fazer acumular fenilalanina no organismo e trazer sérios danos de desenvolvimento para essa criança, de desenvolvimento neuropsicomotor, né, e trazer um prejuízo irreversível. E a forma de se descobrir essa doença é fazendo a triagem neonatal com o teste do pezinho, e caso ela seja positiva, é preciso mudar a alimentação do bebê. Então, embora ela seja genética, uma alteração no ambiente em que ela vive, tirando alguns tipos de comida, né, principalmente leite, comidas que são ricas em fenilalanina, você diminui os efeitos do gene. Por isso, ela não está tão próxima do genótipo. Quando a gente pensa em diabetes tipo 1, que é aquela diabetes de nascimento, que a pessoa nasce com diabetes, ela está muito mais próximo
do genótipo, porque o efeito dos genes é muito grande no indivíduo, mas o efeito ambiental também pode acontecer. Já na diabetes tipo 2, como vocês podem ver, ela está mais deslocada para o ponto do ambiente, o lado do ambiente. Embora existam genes que vão predispor a pessoa a desenvolver diabetes tipo 2 ou não, né? Essa condição só vai se manifestar dependendo do ambiente em que essa pessoa esteja. Então, qual o tipo de nutrição que ela tem, qual o tipo, né, de alimentação, se é sedentária, se não enfim, se está num ambiente muito estressante. Então, quando eu falo ambiente, não é só o ambiente em que ela vive dentro de casa, mas sim tudo que ela consome, e o ambiente sociocultural também interfere, questões socioculturais interferem, estão inclusas dentro da questão do ambiente quando a gente pensa em genética, certo? Por outro lado, a Covid-19, que é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que nós acabamos, né, de sair de uma pandemia, ainda temos muitos casos, ela está muito mais próxima do ambiente. Mas por que uma doença causada por um vírus não está aqui rente, né, no extremo do ambiente? Porque, afinal de contas, por um vírus, você pode pegar ou não essa doença. Exatamente por isso, porque existem pessoas que têm contato com o vírus e não manifestam a doença, pessoas que carregam, que sabidamente dão positivo para o vírus, mas não apresentam a Covid-19, e dentro dos pacientes infectados e que têm a Covid-19, né, que é a doença do SARS-CoV-2, existem pessoas que desenvolvem sintomas muito leves e pessoas que desenvolvem sintomas muito graves. Então, como nós acabamos de conhecer esse vírus, ele apareceu para nós no final de 2019, ainda se investiga qual é o verdadeiro papel da genética, né, dos genes e do controle gênico de uma maneira geral dentro de um quadro de infecção, de um quadro de disseminação de Covid, tá? Por isso que ela não está aqui totalmente no ambiente, porque existem fatores genéticos envolvidos na gravidade ou não da Covid-19. Então, o que a gente tem? Condições que são raras e com alto risco de recorrência, elas estão associadas aos genótipos, aos genes que a pessoa carrega, certo? E condições que são comuns e têm baixo risco de recorrência, de acontecer de novo dentro da mesma família, a gente tem, então, que são condições com uma influência muito maior do ambiente, certo? Bom, as características quantitativas ou contínuas, elas também são chamadas de herança poligênica. Por que poligênica? Porque existem vários genes interferindo, influenciando no fenótipo final, tá? Desse genoma. Tudo que nós vimos até agora era determinado por um ou dois pares de gene quando tinham interações gênicas e pares com poucos alelos, né? Então, aqui nós podemos ter uma herança poligênica e polialélica, com vários alelos, tá? E essa variação fenotípica, ela é gradual e ela é contínua entre um valor mínimo e um valor máximo. Então, a gente não consegue distinguir classes muito marcadas, muito separadamente, como, por exemplo, quando nós falávamos de cor de flor, né? Então, a flor pode ser vermelha, ou ela pode ser branca, ou ela pode ser rosa, mostrando para nós que existe, então, uma situação de codominância, né? No caso da herança quantitativa, ela não tem esses fenótipos tão claramente separados. Então, nós vemos fenótipos contínuos entre um valor máximo e um valor mínimo, tá? Essa variação, ela vai depender muito do número de genes que atuam na característica. Então, a gente pode ter 2, 3, 4, ou uma série de vários genes interagindo entre si para determinar o produto final do genótipo.
Bom, entre dois fenótipos extremos vão ocorrer inúmeras possibilidades que a gente tenha dentro, no meio, entre o máximo e esse mínimo, tá? E isso impossibilita que a gente divida em classe, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, cor da pele, altura, cor do cabelo, né? Isso aí a gente não consegue separar a altura, embora a gente sempre fale arbitrariamente, por exemplo, que existem pessoas baixas, pessoas medianas e pessoas altas, mas existe catalogado, descrito, qual é a altura mínima de um ser humano. Então, um ser humano tem uma altura mínima, né? O menor ser humano que já viveu ou que foi catalogado tem uma altura mínima, aquele é o mínimo. E o maior ser humano que já viveu também tem uma altura máxima. Entre esse mínimo e esse máximo, nós temos todas as possibilidades, todos os números possíveis ali naquele meio. E aí a gente não consegue arbitrar o que seria uma classe ou o que seria outra. A gente consegue olhar na população de uma maneira contínua, certo? É claro que existe a média, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, falando em média, quando essa característica quantitativa ela é analisada na população, ela geralmente tem a sua distribuição numa curva normal, ou curva de Gauss, ou curva do sino. Então, ela é muito chamada de curva do sino. Em inglês, é the bell curve, tá? E essa curva normal, essa distribuição normal, ou distribuição do sino, ela foi usada de uma maneira muito forte, vamos dizer assim, na década de 90, em 1994, com a publicação de um livro, o livro chamava A Curva do Sino, Inteligência e Estrutura de Classe na Vida Americana. Tá? E esse livro é de um psicólogo e de um cientista político estadunidense, e eles ligavam, nesse livro, a inteligência às raças em humanos. Tá? Então, a distribuição da inteligência em indivíduos que eles mediram com os instrumentos que eles escolheram, né? Via de regra, o instrumento é o QI, a escala de QI, né? De coeficiente de inteligência, e eles, então, usaram essa distribuição em curva do sino para justificar suposta baixa inteligência de alguns grupos humanos em relação ao grupo que é considerado superior, o grupo caucasiano, né, o grupo branco, tá? Caucasiano europeu, descendentes de europeus caucasianos brancos. O livro foi seriamente criticado e ele apresenta um círculo, como tudo na história, de uma maneira geral. Então, ele foi muito criticado quando ele foi lançado, mas ele foi aceito por um grupo que queria um viés científico para justificar o seu racismo, tá? E aí ele recebeu duras críticas, em alguns países ele foi proibido a sua venda, a sua circulação. Com o advento da internet e de colocar livros gratuitamente, né, de maneira legal ou não, enfim, ele voltou à tona. Então, existe um ciclo. Ele volta, o livro volta, ele é criticado, ele cai, daqui a pouco alguém descobre ele de novo, traz à tona, mas ele usa, então, características quantitativas, tá? Com uma distribuição normal, para justificar coisas absurdas, tá? Porque as próprias características quantitativas que são abundantes no ser humano, elas não permitem que nós, humanos, sejamos separados em raça. Então, as separações de raça que existiram, né? A raça europeia, a raça branca, amarela, asiática, vermelha, ameríndia e negra, africana e australiana, essa separação é totalmente arbitrária, ela demonstra o interesse daquele momento em que nós estávamos vivendo,
é uma coisa que ela foi trazida primeiro pela sociologia, tá? Pela questão sociológica, pela questão financeira de exploração de pessoas como pessoas escravizadas, e para se justificar isso, então, procuraram motivos religiosos, até o ponto que esses motivos não foram mais aceitos, essas desculpas não foram mais aceitas, e então passou-se a buscar apoio científico. Muitos cientistas, ao longo dos séculos, se prestaram a tentar confirmar essa escala de superioridade dos indivíduos brancos. Do ponto de vista molecular, isso não se sustenta de nenhuma maneira. Então, não existe sustentação que separe essas quatro classes, né, que foram atribuídas a humanos, essas quatro raças. Então, nós não conseguimos manter uma estrutura de raça em humanos, porque simplesmente ela não existe. Ela não existe do ponto de vista molecular, ela não existe, não deveria existir do ponto de vista social também, né? Mas está aí posta e a gente tem que lutar contra ela. Agora, cabe a nós, que estamos dentro da ciência, desfazer tudo que os nossos antepassados, nossos antecessores fizeram e não deixar que iniciativas como esse livro, The Bell Curve, ele se propague, né? A gente tem que ter ferramentas para conseguir combater isso de dentro da própria ciência, com a própria ciência. E essa daqui, então, é a curva do sino, ou a distribuição normal, tá? Por isso que é muito complicado dentro da biologia, ou da química, ou até mesmo da física, nós falarmos em normal. Aquele indivíduo é normal, o normal é que não tenha isso, o normal é essa cor. Por quê? Quando nós falamos normal, dentro da área das ciências naturais, da matemática, o normal remete a esta curva que vocês estão vendo, certo? Essa é uma distribuição normal, em torno de uma média, tá? Esse risco pontilhado que tem bem no meio da curva, bem no meio do sino, isso é a média, tá? E aí, os indivíduos, né, no caso aqui nós estamos falando de genética, os fenótipos estudados dos indivíduos, eles vão se distribuindo dentro desta média, tá? No entorno desta média, certo? Então, a gente tem um estudo de variância, né? E aí, aqui nós vamos ter, ó, T1, T2, T3, T4, que são as medidas individuais, certo? E esses espaços aqui, ó, tá, que a gente vê, são os desvios da média. Então, o indivíduo aqui, T1, tá, medida individual T1, ela tem um determinado desvio acima da média. Então, para o lado direito, aqui nós temos acima da média. E para o lado esquerdo, nós temos abaixo da média, tá? E tem os indivíduos que estão no extremo, abaixo da média, e no extremo, acima da média, certo? Que são, que tem uma quantidade muito menor aqui, se vocês olharem, nos dois extremos, tá? Então, o indivíduo 1, por exemplo, ele tem esse desvio matemático em torno dessa média. Então, é por isso que ele está localizado aqui acima, tá? O indivíduo 3, ele tem um desvio pequeno abaixo da média. Ó, o 4 tem um desvio maior e o indivíduo 2 tem um desvio maior também, mas acima da média. Então, aqui, nessa imagem, o indivíduo 4, ele está mais longe da média, mas no sentido menor, no abaixo da média. Então, se isso aqui fosse um gráfico mostrando para nós tamanho, essa linha pontilhada seria o tamanho médio em seres humanos, em cavalo, em gado, de uma árvore, o tamanho médio de alguma coisa, tá? De alguma espécie. Então, esse aqui seria o tamanho médio, certo? Aqui. E o indivíduo 4 seria o indivíduo mais baixo entre todos que foram estudados, certo?
E o indivíduo 2 seria o indivíduo mais alto entre todos que foram estudados. A gente não precisa entrar nesses detalhes desses cálculos, mas vocês têm que conseguir interpretar um gráfico quando você vê o gráfico do sino, né, em relação ao que está em torno da média. Qual é a posição dele em relação à média, tá? Poderia, por exemplo, ser uma questão de cor também. Então, o indivíduo 4 teria uma coloração mais clara e o indivíduo 2 uma coloração mais escura, por exemplo, se fosse esse o caso. Então, a gente pode ter esse gráfico para várias características, vários fenótipos. Toda vez que um fenótipo for avaliado dentro de uma população e quando for feita uma tabela com os dados e montado o gráfico, todas as vezes que o gráfico tiver esta forma, ele pode ser mais baixo, inclusive, mas que ele tiver essa forma de sino, indica para nós que a característica é quantitativa, porque ela não separa em dois fenótipos diferentes. Entre o mínimo e o máximo, todos os valores são possíveis. Guardem isso. Nas características quantitativas contínuas, o fenótipo depende das contribuições, então, de vários locos independentes. Olha aqui, a gente não vai esquecer do Mendel aqui. O Mendel não pegou nenhuma característica desse tipo. Ainda bem, senão ele não teria conseguido terminar o trabalho dele. Mas a gente não pode esquecer da segregação mendeliana. Esses genes são genes independentes. Via de regra, mais tarde a gente vai ver alguns aqui, um exemplo, via de regra, eles estão em cromossomos diferentes. Então, a segregação deles é independente uma da outra. E o fenótipo final que vai aparecer no indivíduo vai depender da contribuição e da segregação independente de cada um dos genes, influenciada pelo ambiente, certo? Porque a gente ainda tem a influência do ambiente, dessa variação do ambiente. Esses genomas, eles são praticamente impossíveis de você identificar pensando só no fenótipo. Então, não dá, por exemplo, quando a gente olhava uma flor de uma determinada planta, planta não, vamos no boi, tá? A gente olhava um gado bovino. Se o gado é vermelho, a gente sabe que ele tem 2 alelos para gene vermelho, tá? Se o gado é branco, ele tem os 2 alelos para cor branca, certo? Se o gado ele tem partes brancas e partes vermelhas, ele tem um alelo para vermelho e um alelo para branco, que é o ruão, né? Tá? Por quê? Porque é uma codominância, a gente sabe disso, então a gente consegue, olhando o animal, inferir qual é o seu genótipo. Tudo bem? Quando a gente vem para as características contínuas, isso não é possível, porque você olha a pessoa, por exemplo, vamos pensar num ser humano, você olha a pessoa, ela tem 1,75 m. Como é que você consegue, a partir desse dado, dizer qual é o genótipo que ela tem? Se são vários genes interferindo nessa altura, e se a gente também tem a questão da alimentação, a questão do ambiente, do estímulo, né, o desenvolvimento do indivíduo quando ele era criança, que tipo de alimento ele consumiu, as questões hormonais, que tipo de estímulo que teve. Então, são muitas variáveis genéticas, porque são vários genes, e muitas variáveis ambientais. Então, quando a gente olha a altura final de um indivíduo adulto, um humano adulto, você não é capaz de dizer quais genes contribuíram para que ele chegasse naquela estatura. Eu acho que esse exemplo fica bem claro, né? Comparando a altura de um indivíduo humano, adulto, com as cores branca, vermelha ou ruão, padrão, né? De coloração em gado, que a gente olha e consegue saber qual é o fenótipo dele, qual é o genótipo dele. Bom, os exemplos que a gente tem da herança quantitativa contínua, peso,
altura, eu já falei, mas o peso também, o peso dos indivíduos. E aqui eu não estou falando só de humanos, não. Eu estou falando de humanos, eu estou falando de plantas, eu estou falando de animais, os nossos pets, os animais de criação, os animais selvagens, né, os que estão na natureza, as plantas que estão na natureza, aquelas plantas que nós cultivamos, qualquer organismo vivo, ela pode variar em altura, em peso. No caso nosso, a cor da pele, ela é altamente variável e determinada por uma sequência de muitos genes. A cor do nosso cabelo, né, em humanos, a textura do cabelo, tá? Em humanos também, não só a cor, mas a textura também. Nós temos também a maturação de grãos de trigo, de aveia, de milho, são características quantitativas contínuas. O ganho de peso, na maior parte dos animais, ele é uma herança quantitativa também, tá? Incluindo peixes, a gente tem isso também, por isso que são selecionadas matrizes que chegam a um tamanho máximo da espécie no menor tempo possível, tá? A produção de leite por caprinos, bovinos, bubalinos, o peso de frutos também tem uma herança quantitativa, e vários outros exemplos, tá? O diâmetro das árvores, né? Por exemplo, numa plantação de eucalipto, dependendo do destino que for dado àquela planta, ela tem que ter um diâmetro específico. Então, você tem eucalipto que precisa ser mais fino, porque ele vai ser usado para uma finalidade. Outros precisam que o tronco seja maior, né? Tem um diâmetro maior, porque ele vai ser usado para outra finalidade. E aí isso vai depender da variedade que é plantada, do tipo de solo que é plantado, do tempo de colheita. Então, tem os fatores ambientais e os fatores genéticos que vão contribuir para a escolha da melhor planta, tá? no ambiente adequado para o objetivo de venda daquilo que está sendo plantado. Tá? Então, eu gostaria que vocês percebessem o quanto é complexo o uso da genética quantitativa. E aqui, olha só que coisa mais maravilhosa. Isso aqui está no livro do Snustad e do Simmons, que é o Fundamentos de Genética, está disponível na biblioteca virtual, no Pérgamo, vocês podem acessar. E ele traz a foto, então, dessa variedade de tomate. Olha, tudo que está aí é tomate, mas olha como eles têm uma variação de forma, de cor, né? Você tem tomate que é rajado, olha só, parece uma maçã. Tem esses daqui, tem um formato, parece que uma mini abóborazinha, uma mini, como é que chama aquela cabaça, né? Parece uma cabaça aqui, uma mini cabaça, né? Tomates muito pequenos, tomates muito grandes, tomates lobulados, né? Parecendo abóbora, tá vendo? Alongados, tomates mais arredondados, enfim, tudo é tomate, certo? O que vai variar aqui é a escolha das características que são interessantes para aquela variedade que está sendo ofertada. Então, vai depender muito, por exemplo, a gente tem uma variedade de tomate que é o tomate que ele é chamado de uva, né? Um tomate uva, um tomate doce, um sweet, ele é um tomate mais adocicado, ele tem bem menos acidez do que outros tomates. Então, quem é da culinária, da parte de culinária, ele vai escolher o tomate certo para compor aquele prato que ele está preparando. Então, a gente tem a genética influenciando, interferindo ou estando nos bastidores, vamos dizer assim, até da alta gastronomia. Embora nenhum chefe vá falar que ele escolheu esse tomate porque ele tem um conjunto gênico que apresenta um adocicado, não, ele vai no fenótipo, o fenótipo dele é adocicado, ele combina com esse prato. Esse aqui, ele é mais ácido, combina com aquele outro prato. Um tomate pequenininho é mais fácil de fazer com o tomate confite, por exemplo,
é confitado, então para cada um você vai ter um uso. E esse uso é determinado pelo gosto humano, pelo que a gente escolhe usar ou não. E aqui nós terminamos a parte 1 da nossa aula. Aguardo vocês na parte 2.